participar da missa de coração, com cada rito com seu significado para transformar a nossa vida. Uma parte importante da Santa Missa, com toda certeza, é a liturgia da palavra. Não é à toa que a missa ela é dividida nessas duas grandes partes: palavra, liturgia da palavra e liturgia eucarística. E como que é edificante escutar atentamente a palavra de Deus, os feitos de Deus no Antigo Testamento, a oração do salmista, os feitos das primeiras comunidades do Novo Testamento, o grande aleluia e o coração das leituras que é o Santo Evangelho. Como que muda a nossa vida, recebemos uma luz da palavra, numa dúvida, numa necessidade de tomar uma decisão. Como que muda a vida da gente quando Deus nos dá uma palavra? Porque é como que sair do escuro, é como que sair da escuridão e ter a certeza de que aquele passo que vai ser dado vai ser um passo seguro, que vai ter um retorno, que tem uma segurança, porque é Deus quem está dizendo. Então, como que é importante não se distrair durante as leituras, porque ali é o momento onde haverá uma espécie de encontro afetivo e familiar entre Deus e seu povo. Santo Padre, o Papa Francisco dizia que a liturgia do Padre, a homilia do Padre, deve ser uma tentativa de causar um abraço entre Deus e o seu povo. Então a gente, quando participa da liturgia da palavra, tem que ter esse desejo no coração de receber um abraço de Deus e de abraçá-lo. Isso é extraordinário. E na nossa vida também é assim, como que muda a realidade de uma palavra bem dita ou a realidade de uma palavra maldita. Quantas coisas boas acontecem na nossa liturgia cotidiana quando dizemos palavras boas, quando animamos alguém com a força da palavra, quando ajudamos um irmão que está em dúvida. E que dano causamos quando dizemos palavras más, quando dizemos palavras tortas. Então a palavra ela tem essa força de ou edificar ou destruir. A palavra ela tem essa força de enriquecer ou empobrecer. Por isso que a gente deve ter um coração presente na liturgia da palavra, porque ali é o momento de Deus nos falar e de respondermos a Ele com o nosso salmo, com o nosso coração. Vivendo bem essa liturgia, esta liturgia da palavra, nós vamos também ir conseguindo viver isso depois no dia a dia. Porque aí a palavra ela vai permeando a nossa vida. Se eu sei deixar a palavra me conduzir, se eu consigo deixar a palavra tocar, penetrar o meu coração, depois no dia a dia vai ser mais comum que essa palavra também me acompanhe, que essa palavra também guie meus passos. Por isso que é necessário toda devoção, todo amor, quando nós estivermos participando da liturgia da palavra. Quantas vezes alguém que convive conosco irá esperar uma palavra nossa? Que triste quando as nossas palavras só são vazias, piadas de mau gosto, brincadeiras sem graças. Que triste quando nós não conseguimos dar uma palavra que edifica, que dá vida. Por isso é de suma importância celebrar a palavra na liturgia para celebrar a palavra na vida. Há uma profissão de fé na missa. Aquele conjunto extraordinário do símbolo dos dogmas. Né? Como que é edificante, como que é feliz ter no coração aquelas certezas de que Deus é Pai, de que Deus é Criador, de que Deus enviou o Filho dele, de que Ele encarnou, de que nasceu da Virgem, de que enviou o Espírito Santo, de que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que está junto com o Pai, que virá em sua glória, que julgará os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim.
essas certezas, né, da profissão de fé dos fiéis, nós temos que carregá-las também no dia a dia. Ou seja, tem coisas que nós temos que ser, no bom sentido, dogmáticos. Saber o que a igreja diz, saber o que Deus diz, saber o que dizem as Escrituras e viver aquilo dogmaticamente na vida. Então, não importa o que disseram, não importa o que falaram, não importa o que o meu pai disse, a minha mãe disse, se aquilo for contra a verdade revelada por Deus, então aquilo é contra o próprio Deus. Veja a importância do católico saber solidamente a doutrina, saber solidamente as verdades de fé. Porque é como uma rocha. Quando as inverdades, quando o relativismo bater a nossa porta, quando o relativismo chegar nas escolas, né, e alcançar os nossos filhos, o que será? O que será de nós se nós não soubermos dizer com clareza essas verdades? Então, é de suma importância que o católico tenha no seu coração, não só decor, mas com profundidade, aquilo que nós acreditamos, né? São Pedro dizia que nós devemos estar preparados para dar razão de nossa fé. E como sacerdotes devemos ter clara a verdade de Deus em nossos corações. Depois da missa há um momento de preces, chamado de preces da comunidade. Um momento de intercessão. Nós somos intercessores. Nós somos intercessores. Para grandes pedidos e para pequenos pedidos. Nós temos que ter isso em mente. Quando alguém se dirige a nós temos que ter esta ciência de que, por causa do único corpo, por causa da unidade da igreja, por causa da nossa união com Cristo, com o tronco, que é o Cristo, nós podemos elevar a Ele os pedidos e as necessidades das pessoas. Quando a gente vê uma fraqueza de um irmão, longe de nós o vexame, a vergonha, longe de nós a humilhação do irmão. Quando a gente vê a necessidade do irmão, o que nos cabe é a intercessão, é levar a Deus como pedido, é levar a Deus como prece. Pode ser uma coisa grande, importante, seríssima, pode ser uma coisa pequena, como um pedido de uma criança. Ou seja, a todo momento temos que ter esta consciência de elevar a Deus em súplica, de elevar a Deus em oração, em intercessão. Depois, quando começa a liturgia eucarística, que momento extraordinário, né? Quando o padre vai iniciar a liturgia eucarística e ali há uma preparação de dons. Que bonito ver que antes de comungar, antes de o pão estar consagrado sobre a mesa, antes de o padre entregar o pão consagrado, existe toda uma preparação que deve ser feita. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que tem um valor, exige uma preparação. Todas as coisas boas exigem uma preparação. Para se ter um diploma é necessário muito estudo, para se ter uma boa refeição é necessário uma boa preparação dos alimentos e etc. E com o pão eucarístico não é diferente. Então, o momento das oferendas, o sacerdote vai ali, uma vez que já foram apresentadas as intenções, colocar tudo que deve ser unido ao sumo sacrifício, ao maior sacrifício, a maior oferenda que vai ser elevada a Deus. Então, as nossas pequenas intenções, as nossas pequenas preces, unidas à vítima maior. E nós temos que entender isso, que cada sacrifício que nós realizamos, cada obra que nós realizamos, elas não podem estar separadas desta vítima maior. Por isso que na apresentação dos dons, o sacerdote vai recolher tudo, para que tudo esteja unido ao Cristo, para que seja levado ao Pai.
Portanto, as nossas obras não podem estar separadas disso. A gente não pode trabalhar para outro senhor. Nas coisas cotidianas da vida, eu preciso lembrar de uni-las a Cristo. De unir as minhas pequenas obras à obra maior, que é a doação de Cristo. Tá? Por isso, que bonito a pessoa que sabe fazer pequenas orações durante o dia de entrega. O padre experimenta isso e eu gosto de fazer isso quando vou para a secretaria paroquial, antes de atender qualquer pessoa. Então eu chego na secretaria paroquial, me assento e antes de começar o atendimento, elevar a Deus um pequeno pensamento e apresentar a Deus aquelas pessoas que irei tratar, aquelas pessoas que irei atender. Ou seja, uma preparação. E depois que termino, a mesma coisa. Entregar a Deus aquelas pessoas que foram atendidas. Dizendo para Deus, Senhor, aqui está a obra pronta. Transfigurai-a. Transforme ela. A obra está pronta. O pão foi amassado. A uva foi pisada, foi macetada. Está pronta para que o Senhor acolha. Saber fazer isso como apresentação dos dons. Cada coisa do dia a dia. Conseguiu, teve um bom êxito, né, em alguma coisa da vida diária. Saber apresentar a Deus. Uma pequena conquista com o seu filho. Senhor, obrigado. Louvado seja. Senhor, eu te entrego essa conquista do meu filho. Senhor, eu te apresento essa vitória que a minha esposa teve de conseguir levantar 3 vezes de madrugada para dar de mamar para a criança. Entende? Isso é função sacerdotal. Não podemos tratar isso como coisa banal. Para que isso vire depois pão, alimento, é necessário toda essa preparação. É necessário toda essa apresentação de dons a Deus. Isso é belíssimo. Saber realizar isso que nós fazemos na liturgia, saber realizar isso na vida, isso é belíssimo. E depois, quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Quando se é chegado o momento maior, o ápice, o momento sublime, o coração tem que estar elevado. Então, os momentos importantes da nossa vida, nós temos que viver com o coração elevado. E o prefácio que se segue, muito bonito, porque é uma rememoração dos feitos de Deus. É uma oração de louvor, mas rememorando os feitos de Deus. Se nós pegarmos cada prefácio da missa, ele sempre vai ter esse tom de ação de graças, de louvor pelas maravilhas que Deus fez. Por isso, alguns prefácios até narram essas maravilhas. Então, aqui está uma outra coisa importante a se fazer na vida. Saber relembrar, saber rememorar as grandes coisas que aconteceram durante o dia. Coisa boba, né? Amor, aquela lasanha que você fez no almoço, nossa, fiquei pensando nela o dia todo. Que coisa extraordinária. Louvado seja Deus pelas tuas mãos. Entende? Isso vai elevando, isso vai preparando para quando acontecer os momentos mais sublimes de intimidade, de familiaridade, de amor, etc. Então o prefácio tem essa beleza de louvar, rememorando as maravilhas. Depois a gente vai cantar o santo e temos que ter essa consciência de que a igreja do céu está unida à igreja da terra e do purgatório e que nós não vivemos sozinhos. Então, todos os momentos da vida nós podemos recorrer à igreja celeste, à igreja do purgatório e pedir a sua intercessão, pedir o seu auxílio e também de rezar pelas almas do purgatório. Lembrar a família, lembrar os nossos de que nós não estamos sozinhos, que temos intercessores, que podemos contar com eles, de que a todo momento o céu pode estar presente no meio de nós, se assim nós o fizermos, o quisermos e tivermos consciência. Depois, quando acontece a oração propriamente eucarística e a consagração, que momento belo, né? Ali a igreja para,
A igreja volta o olhar, volta o coração para escutar aquelas palavras do sacerdote. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Saber que naquele momento a vítima foi imolada. Saber que naquele momento o sacrifício está feito, o banquete está preparado para ser comido, para ser tomado, por aqueles que se prepararam, por aqueles que estão prontos. Né? A parte onde nós devemos consagrar as coisas do dia, dizer com palavras, consagrar os atos, consagrar as ações, consagrar as oferendas, consagrar os sacrifícios que foram feitos. A liturgia nos dá essa beleza de não tratarmos as coisas mecanicamente, como coisas banais. Por isso que a gente precisa mesmo viver com intensidade cada rito da missa, porque isso vai nos dar grandes pistas de como viver solenemente depois as coisas do dia a dia. E se segue aquela belíssima oração eucarística, se encerra com a doxologia, onde o padre eleva a Deus o pão consagrado, o vinho consagrado ao Pai, na doxologia final. E ali é o momento depois da prece maior, que é o Pai Nosso, onde a igreja reza unida num só coração, numa só alma. E depois a gente segue as orações finais até o rito da paz, que na nossa liturgia é facultativo fazer, seguido do Cordeiro, né? Então vejam que notas belíssimas. Na liturgia da missa existe fraternidade. Na liturgia da missa existe pedir o necessário de cada dia. A gente pede isso no Pai Nosso. Senhor, o pão nosso de cada dia. E nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas vindouras. Isso deve dizer muito para nós depois, no dia a dia. Na missa, se eu peço as coisas, se eu peço o pão de cada dia na missa, eu não posso ser incoerente depois e ficar vivendo depois na vida preocupado com as coisas futuras, sendo que na missa o que se pede, na oração maior, é o necessário para o hoje. E quantas vezes sofremos problemas, passamos por problemas na nossa vida, porque a gente fica preocupado com o que comer, com o que vestir no dia de amanhã. Sendo que a liturgia nos ensina o do hoje. Há a paz, onde os irmãos podem dar um ósculo, podem beijar o rosto, ou podem dar um abraço. Então, exatamente nesse momento, antes de comungar, por que a liturgia coloca o rito da paz antes da comunhão? Porque não se pode receber a Eucaristia com inimizade. Não se pode fazer comunhão com inimizade no coração. Por isso que, tendo participado da missa até aquele momento, o coração em paz com o irmão, sem briga com ninguém, sem desavença com ninguém, vamos fazer de fato um só corpo com Cristo Jesus. E saber viver isso na vida. Cada abraço, cada beijo, cada gesto de reconciliação não pode ser descartado. Às vezes o homem tem dificuldade de demonstrar afeto. Às vezes o homem tem dificuldade, né, de dar um beijo, de dar um abraço, de dizer um eu te amo, de demonstrar delicadezas. Mas percebe que para se fazer comunhão é necessário que o coração esteja em paz. É necessário estar reconciliado com o próximo. Acordar em paz, em comunhão. Quando se vai dormir, se houve uma desavença antes de dormir, realizar a reconciliação. Não se vive na unidade de Cristo e da Igreja sem estar em paz e reconciliado com o próximo. Enfim, chegado o momento do Cordeiro, né, que lembra aquilo que São João Batista dizia, né, dele que tira o pecado do mundo, ou seja, para que a redenção seja feita, para que o bem seja alcançado, é necessário que haja um sacrifício de uma vítima santa e inocente. O espírito de gratidão que nós devemos ter a Deus, porque a missa só existe, a Eucaristia só existe porque o Cordeiro se imolou. E pensando nisso na vida cotidiana, como que isso é presente?
fazer isso ser consciente de que para se adquirir um bem, para que se alcançar um bem, é necessário que seja feito o sacrifício de um cordeiro. É necessário que algo seja sacrificado. É preciso nós termos isso como regra de vida, como norma de vida, e passarmos isso também para o próximo, para aqueles que convivem conosco. Que não se pode receber as coisas de graça, sem mérito, porque as coisas boas exigem um sacrifício. E o sacrifício ele é bom porque é feito por causa de um inocente. E é exatamente isso. É Deus quem vê o sacrifício. Então, aquele que se sacrifica de fato é o inocente, para poder dar vida ao outro. E chegado por fim o momento da comunhão, é um momento onde a nossa alma se une à alma de Cristo, o nosso corpo se une ao corpo de Cristo. E aí fica fácil comungar. Aqui fica fácil fazer comunhão espiritual, porque se já respeitamos, se já vivemos bem todo esse processo, a única coisa que falta, sem precisar dizer muita palavra, unir a alma, unir os desejos, unir as vontades das nossas com a vontade de Cristo, da igreja com a de Cristo. Ali não é um momento de dizer muitas coisas, é um momento de saborear, é um momento de contemplar, é um momento de se regozijar, porque ali não há mais nada a que seja feita a não ser o deleite. Portanto, aquele momento da comunhão a gente de fato tem que viver como o momento mais importante da nossa vida, como o ápice da nossa vida. Se a missa é o ápice da vida, a comunhão eucarística é o ápice da Santa Missa. Então aquele é o momento onde a gente tem que mais caprichar, porque depois a nossa vida vai depender disso. Quanto melhor, quanto mais firme, quanto mais forte for a nossa comunhão com Cristo, melhor será a nossa comunhão com os nossos irmãos. Quanto mais Cristo e sua esposa se amar, nós, quanto igreja, quanto mais Cristo e sua esposa se amarem, mais depois nós conseguiremos amar os nossos irmãos e irmãs. Por isso existe essa fraternidade da Santa Missa. Essa realidade de nós sabermos que nós fazemos parte de um só corpo. Portanto, o amor de Cristo, né, e o amor das nossas almas com Ele vai fazer com que a gente se torne hóstias. E para que nós vamos virar hóstias? Para que os nossos irmãos possam comungar de nós. Isso é uma missão extraordinária. Comungar de Cristo para virar outro Cristo, para que as pessoas possam comungar de Cristo por meio de nós, que nos tornamos hóstias vivas na Santa Missa. Belíssimo, belíssimo o rito da comunhão. Depois o padre vai fazer a oração final, depois da comunhão, e vai encerrar a missa, não com os avisos, mas o padre vai encerrar a missa com os ritos finais, com a bênção final e o ite missa est. Então, tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Saber dar fim às coisas. Terminou o trabalho? Terminou o trabalho. Terminou a refeição? Terminou a refeição. Terminou a diversão? Terminou a diversão. Terminou a confraternização? Terminou a confraternização. Foi celebrado? Foi bem vivido? Ponto. Vamos adiante. Que tem mais. Por isso que, quando se rezava a missa do rito tridentino, se dizia, né, ite missa est. Ide. Esta é a missa. A palavra missa tem a mesma origem etimológica de missão. Missa, missão, missionário. Ambas as palavras têm a mesma raiz. Ou seja, a missa não é o fim. Ou melhor, o fim da missa é o começo da nossa missão. Então a gente termina a missa tendo sido amados por Deus e agora vai começar a nossa missão de amar o nosso próximo. Então veja como é que a gente olha para a liturgia da missa e a gente vê como que ela é familiar. É isso que eu gostaria de, resumidamente, de passar para vocês, que olhassem para a Santa Missa
E veja como que a missa é familiar. Como que ela é presente na nossa vida e nós nem sempre notamos. Portanto, nós devemos a cada dia se aprofundar na Santa Missa, a cada dia amá-la, porque a nossa vida depende dela. Quanto mais amarmos a Deus na missa, mais amaremos os nossos irmãos. Quanto melhor for a nossa comunhão com Cristo, melhor será a nossa comunhão com o nosso próximo. Ser almas eucarísticas. Ser almas eucarísticas. Participar da liturgia com o coração, da liturgia da missa com o coração, para participar da liturgia da vida também com o coração. Tudo muda, tudo pode mudar. Tudo pode mudar se a gente assim o fizer. Portanto, amemos a missa, vamos eleger a missa de fato como o maior tesouro da nossa vida e que de fato assim seja, que amemos a nosso Senhor, que nos dediquemos, nos preparemos. Não podemos viver com pressa a missa, não podemos viver de qualquer jeito a missa, porque se é o mais importante e nós vivemos assim, depois o restante seguirá do mesmo ritmo. Então, vamos guardar isso no coração. Vamos guardar isso no coração. A liturgia da missa é a liturgia da nossa vida. É necessário um sacerdote, um povo, um sacrifício. Que familiaridade é a Santa Missa na nossa vida. Que Deus nos dê a graça de amarmos toda essa realidade, de compreendermos e fazer disso o maior tesouro das nossas vidas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Como era no princípio, agora e sempre. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rogai por nós.